Mauro César Pereira trazendo a informação. 2,5 milhões de euros. Esse é o valor da multa rescisória do Jorge Jesus com o Al Hilal. CBF já está disposta a pagar essa multa, ainda de acordo com a informação do Mauro César Pereira. Ou seja, provavelmente Jorge Jesus vai mesmo ser o treinador da seleção brasileira. Imagina só, a seleção brasileira nas mãos de Jorge Jesus. Isso mesmo que você ouviu. O Mister tá a um passo de comandar a amarelinha. E a CBF já topou pagar uma bolada para tirar ele do Al Hilal. Mas calma, porque essa história vai muito além do campo. Tem bastidor, tem polêmica, tem crise na CBF e até jornalista sendo censurado por falar a verdade. Segura aí que eu vou te contar tudo. E só passando pro Raí, que ele queria fazer aqui uma observação sobre essa seleção, que o Mauro citou a reportagem da revista Piauí. E aí eu acho que, só trazendo a informação, houve uma grande polêmica, porque o presidente da CBF, há poucos dias da sua eleição por unanimidade, de acordo com a revista Piauí, deu um aumento de 50 mil reais de salário para todos os presidentes de federações do Brasil para 215 mil reais. Mais do que quadruplicou o salário, que já era alto, de todos os presidentes de federações. De acordo com a revista Piauí ainda, teve relações políticas ali com o presidente da Câmara para facilitar na sua eleição na época, que era o Arthur Lira. Relacionamento com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Então, é uma reportagem, que denunciou ali muitas coisas por parte do presidente da CBF, e foi essa reportagem que o Mauro César Pereira, citou. Ele tem muitas coisas negativas, no seu radar. Ele deve estar uma pilha. Ou seja, ele precisa de uma informação positiva, como disse o Mauro, e aí pode entrar Jorge Jesus, primeiro, porque é ídolo da maior torcida do Brasil, sim, e também porque é respeitado, Raí, por todas as torcidas do Brasil. E aí, antes de falar, do Flamengo, do Palmeiras na Libertadores, falando de CBF, saiu uma notícia aí que a gente precisa citar, gente? Que uma emissora, eu não sei se a Jovem Pan quer que a gente fale nome ou não, então não vou falar o nome, mas tá em tudo que é notícia. Uma emissora afastou 6 jornalistas, por terem criticado a CBF num programa, Porque essa emissora, ela faz a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí 6 jornalistas criticaram, a atitude da CBF, as atitudes do presidente da CBF, que foram denunciadas pela revista Piauí. E aí, pra mim, é por isso que eu digo que é tão bom hoje eu ser tão independente. Eu não preciso de emprego em lugar nenhum desse mercado, que eu acho que é nocivo. Eu acho que é um mercado sujo, podre, onde você tem que ter relação comercial e incluir jornalistas nisso. Então o cara não pode fazer o trabalho de jornalista, não bota um programa jornalístico, então. Então só faz entretenimento. Se você assumir que é só entretenimento, ok, é do jogo, tem uma relação comercial ali com a CBF, ninguém aqui fala mal da CBF. Agora você está enganando o telespectador falando que ele está vendo um programa jornalístico. Ele não está vendo jornalismo, ele está vendo negócio, ele está vendo dinheiro. Porque você afastar jornalista porque criticou a CBF por uma denúncia absurda, cara, juro, é por isso que eu falo, não dá pra respeitar o jornalismo mais hoje em dia. Porque sempre empresas tendo interesse, é por isso que eu falo que é tão bom trabalhar aqui na Jovem Pan. Eu falo às vezes absurdos aqui. Nunca ninguém me controlou, sou xingado pelo público quando tenho que ser. Mauro César fala o que quer, Bruno, Raí, Vampeta, Flávio Prado. Olha o que o Flávio Prado fala no ar, gente. Olha o que o Flávio Prado fala no ar. E juro, eu tenho que falar sobre isso, porque pra mim é absurdo por parte da CBF entrar em contato com a emissora e falar, vamos tomar providência, hein? Tem que Série B aí. E é tão absurdo quanto, na minha opinião, a emissora afastar os jornalistas. Vai ser aquilo ali meio disfarçado, daqui a pouco os jornalistas voltam, mas
É muito surreal. Isso mostra o que é o nosso jornalismo hoje, muitas vezes, e o que é a CBF, né? Onde você não pode criticar. A intocável CBF, onde você não pode falar o que você pensa sobre ela. Bom, aqui a gente sempre vai falar. E quando não puder falar também, mentira. Juro, se eu sou esses caras, mas aí eu não posso falar dos outros, porque não sei se eles têm a independência financeira que eu tenho, se eles têm a situação que eu tenho, se eles têm a vida que eu tenho. Mas se é comigo, eu falo, eu tô fora. Só me faltava. Eu não posso dar minha opinião, que é a verdadeira, é a certa, porque a emissora não me deixa falar opinião, porque tem acordo comercial com o clube, então não me chama pra ser jornalista, então me bota pra ser o Mickey, me bota pra ser fantasiado, um palhaço, qualquer coisa, que aí tudo bem, se é pra ser entretenimento, me pague como entretenimento e eu não faço mais esse trabalho, né? Seria a minha atitude, mas eu entendo muito companheiros que podem depender muito desse emprego, que tenham filhos, eu não tenho filho. Então, são situações totalmente distintas, mas que eu acho que a gente tem que falar. Porque jornalismo, emissora grande, e não é a única não, tá? Emissoras que têm direitos de transmissão serem reféns da CBF, pra mim, é uma vergonha. As pessoas não poderem ter opinião em emissoras grandes que falam para milhões de pessoas, para mim, é uma vergonha. Então, que se reflita sobre isso, porque eu saio aqui em defesa aí dos colegas, que eu tenho certeza que não sairiam em minha defesa. Mas eu tenho minha personalidade e eu falo sempre o que eu quero e o que eu acho certo. Todas as torcidas do Brasil, quem entende de futebol, que não é burro, percebe que o Jorge Jesus pode ser o cara ideal para fazer essa seleção jogar futebol. Eu nem digo ganhar. É porque o futebol da seleção brasileira tá insuportável. Não dá mais para ver jogo da seleção. O Jorge Jesus vai ser campeão do mundo, então? Não sei. Agora, que ele vai fazer a seleção brasileira jogar um futebol muito melhor do que jogou com os últimos treinadores. Para mim, eu coloco inclusive o Tite, tá? Eu acho que o Jorge Jesus vai fazer a seleção brasileira jogar muito melhor do que jogava, inclusive, com Tite, Diniz, Ramon, Dorival, Dunga, Mano Menezes, Filipão. Então eu acho que pro brasileiro, no geral, vai ser uma boa notícia, né, Raí? Segundo Mauro César Pereira, um dos jornalistas mais respeitados do país, a multa rescisória de Jorge Jesus com o Al Hilal é de 25 milhões de euros. E acredite se quiser, a CBF já está disposta a bancar esse valor para trazer o Mister. O clima lá dentro da CBF está pegando fogo. Edinaldo Rodrigues, o presidente da entidade, anda desesperado por uma notícia positiva. Isso porque, nos últimos dias, uma reportagem na revista Piauí jogou no ventilador uma série de denúncias pesadas. Entre elas, um aumento de 50 mil reais nos salários dos presidentes de federações estaduais. Agora, cada um ganha 215 mil reais por mês. Isso tudo aprovado poucos dias antes da eleição do próprio Edinaldo, que, claro, foi eleito por unanimidade. A mesma matéria também aponta alianças políticas suspeitas entre Edinaldo, o presidente da Câmara Arthur Lira, e o ministro do STF, Gilmar Mendes. O nome do jogo é articulação. Mas tudo isso vem gerando um desgaste enorme, e a chegada de Jorge Jesus seria cartada de mestre para desviar o foco. E tem mais. 6 jornalistas foram afastados de uma grande emissora por criticarem a CBF ao vivo, em um programa esportivo. Isso porque a emissora tem o direito de transmissão da Série B. E, segundo informações de bastidores, a CBF não gostou nadinha das críticas. Aí fica a pergunta, isso ainda é jornalismo ou virou entretenimento vendido? Um dos comentaristas do canal soltou o verbo. Se é para falar só o que a CBF quer ouvir, então bota um palhaço no meu lugar. E cá entre nós, ele tem razão. Jornalismo de verdade precisa ser livre. Mas, infelizmente, hoje em dia o que manda é o contrato comercial. Eu acho que sim, é o melhor nome aí, né, desses que estão... Ele não está disponível porque tem um clube, mas tem o desejo e aí as informações também que o Mauro trouxe em relação ao Jorge Jesus. Eu ia complementar só, Pilhado, sobre a questão do calendário, né, porque o Bruno citou aí que serão poucos jogos e, de fato, pouquíssimas reuniões, né. A Seleção Brasileira faz mais 4 jogos em 2025, Equador,
Paraguai, nessa próxima rodada de data FIFA, em junho, começo de junho, né? E depois, em setembro, tem mais 2 jogos que fecham as eliminatórias. Chile em casa e a Bolívia fora. Esses são os últimos jogos de data FIFA em 2025. Aí as seleções voltam a entrar em campo só no próximo ano, que já é o ano da Copa do Mundo, né? Em 2 oportunidades antes do Mundial. Uma rodada de amistosos em março e uma rodada de amistosos ali uma semana, né, 10 dias antes da Copa do Mundo, que é quando já o grupo convocado vai fazer amistosos. Na última Copa do Mundo, a seleção do Tite fez alguns amistosos ali na Europa, né, jogou contra a Croácia e teve um outro jogo também. Então são poucas reuniões, né, são 4 jogos, depois mais 2, talvez 3. Daqui até a Copa do Mundo, o treinador que for trabalhar na seleção brasileira, se for o Jorge Jesus, vai ter aí no máximo 6 jogos, 6, 7 jogos no máximo para buscar a sua forma de jogar, o seu time para disputar o Mundial. Então, baseado nisso, né, eu concordo muito com o que o Bruno falou, não tem muito período para você fazer testes, né? Vou entender como esse jogador vai se adaptar, como aquele pode se dar bem, vou testar diferentes sistemas, não tem muita margem para isso, né? O Brasil tem uma situação bem tranquila na classificação, não corre risco de ficar fora ou de ir para repescagem ou qualquer coisa assim, mas vai ter pouco tempo para ele formatar um time, uma ideia de trabalho. Então, tentar aproveitar algo aí desses últimos trabalhos, né, eu acho que vai ser muito importante. Nem que seja o entrosamento de alguns jogadores, o conhecimento. Agora, com todo esse caos nos bastidores, a chegada do Jorge Jesus pode ser justamente o alívio que a CBF precisa. E vamos combinar, o Mister é respeitado por todas as torcidas. Não tem discussão. O cara fez história no Flamengo e é ídolo da maior torcida do país. De outros, a experiência de alguns outros, como o Casemiro aqui que a gente citou. Então também vai ser um trabalho muito emergencial do Jorge Jesus, né? Muito diferente. São 6, 7 jogos, depois mais até a final da Copa do Mundo, né? Se o Brasil lá estiver, serão mais 8. Então, assim, a gente está falando de um trabalho que pode não ter 20 jogos à frente da seleção brasileira. Então é algo muito, muito específico e isso é fruto do trabalho muito ruim do Edinaldo, né? Porque quando o Tite anunciou que não ficaria na seleção, faltava mais de um ano para a Copa do Mundo. E desde então, a gente está falando de dezembro de 2022, o Brasil já teve Ramon, Diniz, Dorival, uma tentativa pelo Ancelotti, outra tentativa pelo Ancelotti e agora, às portas da Copa do Mundo, está tentando fechar um outro técnico. Jorge Jesus, inclusive, já topou reduzir drasticamente seu salário para aceitar o desafio de comandar o Brasil. Ele quer essa chance. E mesmo com a relação não muito boa com o Neymar, parece que a CBF está ignorando isso, o que é ótimo. Por quê? Com todo respeito, o Neymar, com 33 anos, não pode mais ser o centro das decisões da seleção. A missão do Mister, se for confirmado, vai ser das mais difíceis. Ele vai ter no máximo 6 ou 7 jogos antes da Copa do Mundo para montar um time competitivo. A seleção só tem mais 4 jogos em 2025 e depois mais 2 no início de 2026. Ou seja, tempo curto, pressão altíssima em um futebol brasileiro que ninguém aguenta mais assistir. E, sinceramente, Jorge Jesus é, de longe, o melhor nome disponível. Muito mais técnico do que Ramon, Diniz, Dorival ou até mesmo Tite. Se alguém pode fazer essa seleção jogar bola de verdade, esse alguém é ele. E aí? Bom, a gente então traz aí essa notícia que Jorge Jesus provavelmente, né, será o treinador da seleção brasileira. Né, o Jorge Jesus tá aí em negociação com a CBF. CBF, de acordo com o Mauro, já topou pagar 2,5 milhões de euros de multa rescisória. Jorge Jesus aceitou reduzir drasticamente seu salário para comandar a seleção brasileira. E aí só, eu vi muita gente falando, né? Será que a CBF vai contratar o Jorge Jesus por causa da relação com o Neymar? É claro que a relação não é das melhores. O Jorge Jesus vai falar lá, né? Não tenho nada contra o Neymar. É claro, faz parte do papel dele, mas não é a melhor das relações. E que bom que a CBF está ignorando isso. Porque o Neymar, aos 33 anos, na fase que está, não pode, na minha opinião, determinar quem vai, quem não vai ser treinador de seleção brasileira. Então, provavelmente vai ser o Jorge. O que você acha? Jorge Jesus é o nome certo para a seleção? Será que agora vai? Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem vídeo novo todo dia por aqui. E olha só, tá aparecendo aí na tela agora um outro vídeo que você com certeza vai curtir. Clica lá e continua com a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo.